Glória a Deus. Abre, por favor, sua Bíblia em Hebreus 12, 4. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Se você não tem Bíblia, eu acredito que o pessoal vai colocar aí no telão. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Se você abriu, diga amor. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Espírito Santo, Tua presença nos satisfaz, alegra o nosso coração, anima a nossa alma e traz a certeza de que tem algo tão poderoso da Tua parte para a nossa vida. Se Tu estás aqui em nós, é porque nós acreditamos que tem uma palavra do coração do nosso Pai para o nosso coração. Fala conosco, fala. Ninguém aqui veio simplesmente se encontrar com pessoas, viemos nos encontrar contigo. E o nosso coração está aberto, totalmente aberto, para receber de Ti. Que Jesus permaneça sendo o único a ser engrandecido e exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. É interessante porque Hebreus fala que existe uma luta contra o pecado. Eu estava voltando de João Pessoa ontem com meu filhão Xande. Fui pregar lá. E Deus tinha botado essa mensagem no meu coração, mas eu confesso que eu não sabia qual seria o tema, o título da mensagem. Até que hoje de repente veio aquela coisa assim no meu coração, luta, né? Se é luta, quando a gente fala de luta hoje em dia, a gente já pensa em quê? O UFC, né? Aquela luta sangrenta. Aí eu pensei assim, uau, podia colocar UFC, pecado versus eu. Quem vai ganhar? Quando a gente passa a entender o sacrifício de Jesus por nós, e a gente recebe o perdão dos nossos pecados, começa uma luta tão grande da nossa carne contra o nosso espírito. Por que eu estou dizendo que isso acontece quando a gente entende o sacrifício de Jesus? Porque quando a gente ainda não tinha dado o nosso coração para Jesus, fala a verdade, você se preocupava em pecar? Claro que não, porque era algo normal. Fala para mim, quando a gente estava no mundo, a gente ficava meio que, faço ou não faço? Faço ou não? Que nada, mergulhava de cabeça, não tinha luta nenhuma não. Mas depois que você entrega a sua vida a Jesus, e que você compreende que o sangue de Jesus te deu o poder, não só para você ser purificado do pecado, mas para você vencer o pecado. O pastor Luciano Subirá falou sobre isso na conferência que ele fez esse sábado que passou. Tem muita gente que pensa que o sangue de Jesus é para purificar o pecado simplesmente porque a gente é fraquinho e porque a gente é pecador. Então é por isso que pode continuar pecando. Aí você pede o sangue de Jesus sobre sua vida e aí pode continuar pecando. Ei. Quando Jesus foi à cruz por mim, por você, Ele foi à cruz para dar um basta no pecado que reinava na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, e eu oro isso aqui toda vez quando alguém se converte, e eu faço isso biblicamente, eu faço de propósito. Quando eu digo que a morte de Jesus foi nossa, é porque a Bíblia diz que nós morremos com Cristo.
O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E eu não sirvo mais ao pecado como escravo. Ou seja, o poder do sangue de Jesus veio para mudar toda a nossa história. Por isso que quando a gente entende que o sacrifício de Jesus nos trouxe perdão e ao mesmo tempo nos empodera para a gente vencer o pecado, aí a gente começa a entender que existe uma luta da carne contra o espírito, que vai lutar até quando, que vai continuar até quando, pastor? Até Jesus voltar, ou até o dia que a gente morrer. Tem muita gente que se converte, que entrega a vida a Jesus e diz: agora é o seguinte, agora eu não vou ser mais tentado, né, naquilo que me escravizava. É aí que você vai ser tentado. Não tem gente que diz assim: entreguei a vida a Jesus, eita, as coisas vão melhorar, mas se prepara, porque tem luta, tem guerra contra quem? O pecado. A Bíblia diz assim, Gálatas 5,17: porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, quem é? O diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Você está entendendo que existe uma luta? Por isso que o UFC, pecado versus eu, quem vai ganhar? Eu quero que você já comece a entender uma coisa: maior é quem está em você do que quem está no mundo. Você tem que ter essa palavra dentro do seu coração: maior é quem está em mim do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que Deus já nos deu a vitória. Gálatas 5,16 nos mostra qual é o segredo. Qual é o segredo? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. O que é viver no Espírito? É você entender que você precisa alimentar o seu espírito. Como é que eu alimento o meu espírito? Com a presença de Deus. Como é que eu e você nos acordamos todos os dias? O que é que nós fazemos ao nos levantarmos? E durante o dia, o que é que nós ouvimos? Durante o nosso dia, quais são as atitudes do nosso coração? Quando você acorda, você simplesmente acorda, já achando que está atrasado, já toma logo seu café, já grita com sua esposa, já dá uma lapada no filho, já sai com tudo no carro, já grita com o cara da moto que tentou te fechar, e daqui a pouco chega no trabalho e já se reúne com o grupo da fofoca, e aí continua no trabalho, tomando seu cafezinho e falando mal do patrão. Viva no Espírito. Por que foi que Pedro acabou negando Jesus 3 vezes? O próprio Jesus mostrou para ele: vai orar, meu filho. E o que foi que ele fez? Dormiu. Ou seja, ele preferiu alimentar a carne a alimentar o espírito, e acabou pecando.
Então, escuta, quando a gente alimenta o nosso espírito, você está aqui na igreja, está alimentando o espírito. Você vai para a célula, você está alimentando o seu espírito. Você está lendo a Bíblia, você está alimentando o seu espírito. Você está colocando aí, no som do seu carro, ou no seu celular, Spotify, mensagens, canções, e você está louvando. Ei, está alimentando o seu espírito. Ei, quando você vai ver a televisão, o que é que você está assistindo? Eu sei que falar de BBB de igreja nem precisa mais, com certeza. Porque eu tenho certeza, ninguém vê BBB aqui. Amém. Ou seja, quando você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, você está trazendo sobre sua vida acréscimo para o seu espírito, para o seu coração. E aí a gente começa a entender que o quê? Não vale a pena pecar. Fala para o seu irmão assim, não vale a pena pecar. Não, fala para o outro assim, não vale a pena pecar. Sabe por quê? Você começa a compreender que é melhor viver no Espírito. Ei, fala a verdade para mim, quem aqui quer viver sempre o céu na terra? E aí eu pergunto, é possível isso? Claro que é possível. Porque a gente já vive isso. Não tem vezes que você está aí no carro, ouvindo uma canção, e parece que você está no céu? Tem até uns que tem que ter cuidado. Porque tem uns que parece que quer ir para o céu mesmo. Fecha os olhos. Levanta as mãos. Né? Quando você vem para cá, que você está louvando, você está buscando a presença de Deus, gente, fala a verdade. Parece que você está no céu. A atmosfera celestial é tão palpável. Por isso que não vale a pena pecar. Hoje eu quero mostrar para mim e para você, ei, vale a pena a gente lutar contra o pecado. Eu quero trazer algumas razões para mim e para você, para que a gente não peque. Eu não estou dizendo que a gente é impecável, mas eu estou dizendo que a gente pode sim, como diz a Bíblia aqui. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ei, tem como a gente pisar na cabeça do diabo e mostrar para ele que aqui ele não vai dar rasteira em mim e você não. É ele que vai cair para a gente pisar. Isso é real. Primeira razão que eu quero trazer para a gente não pecar é porque o meu pecado evoca, atrai, traz a disciplina de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz assim: Deus nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Se tem algo que entristece profundamente o coração de Deus, é o nosso pecado. É como se a gente estivesse crucificando novamente Jesus lá na cruz. Por isso que quando a gente peca por amor a nós, o Senhor nos disciplina. E quando eu falo em disciplina, eu falo da permissão de Deus em vivermos a consequência do nosso pecado. Eu sei que ninguém aqui gosta de ser disciplinado. Lembra um pouquinho aí, lá atrás. Faz tempo, não faz? Eu oro por isso, em nome de Jesus. Mas lembra aí lá atrás, quando você acabava fazendo alguma coisa errada, e de repente seu pai, ou quem mais disciplinava você era a sua mãe, de repente chegava com aquela varinha de bananeira de goiabeira. Lembrou? Eu só fiz proposta, lembrou da goiaba, não foi? Tem gente que ainda tem a marca. Como é que é? Tirava as folhas, né? Meu Deus. Fala a verdade.
Quem aqui era doido a ponto de ficar assim, vai, dá, vem. Ninguém. Você sabe por quê? Porque doía. Não doía? Eu fico imaginando os gritos que ninguém gosta de ser disciplinado. Mas sabe o que acontece? Quando o homem peca contra Deus, ele atrai a disciplina para a sua vida, e isso não é bom. A Bíblia fala em Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, versículos 5 até o 7, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Quando Deus falou isso, foi justamente quando Ele trouxe o dilúvio. Imagina o coração de Deus, de ter criado o homem, de ter dado o melhor para o homem, mas infelizmente o homem não soube valorizar o que Deus havia feito, pecou e trouxe disciplina para a sua vida. Primeira razão para que eu e você não venhamos a pecar, viver no pecado, é porque nós sabemos que o pecado traz a disciplina de Deus para a nossa vida, e ninguém aqui gosta disso. Segundo, por que eu não devo pecar? Porque o meu pecado sempre me torna menor do que eu poderia ser. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios 3, versículos 2 e 3: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Sabe o que acontece? Quando nós acabamos sendo derrotados pelo pecado, nós nos tornamos menores do que nós poderíamos ser. Ei, Deus não quer dar leitinho, Ele quer dar comida sólida. Imagina se você tivesse que comer todos os dias uma sopinha, sopa de feijão, sopa de galinha, sopa de batata, sopa de girimum. Está dando alergia já, né, filha? Imagina todo dia. Eu geralmente, quando eu vou para algum lugar e o pessoal diz assim: pastor, estou preparando a sopinha para o Senhor, eu já digo assim: é a entrada, não é isso, minha filha? Tem que ter alguma coisa sólida. Tem que, um cuscuz, mas não é só cuscuz, é cuscuz com um bocado de coisa dentro. Aquele que o cálice transborda, não é? Tem tudo que você pensa, tem lá, está lá dentro. Você está comendo, não sabe o que é, mas está lá. Por quê? Porque, é o que Deus está dizendo aqui, é o que Paulo estava passando para a igreja de Corinto. Eu queria poder dar para vocês carne, mas eu tive que dar leite. Por quê? Vai estudar a história da igreja de Corinto, você vai ver os erros. Sabe o que acontece? Quando nós acabamos sendo derrotados pelo pecado, o pecado acaba com todos os sonhos que Deus tem para a nossa vida. O que foi que aconteceu com Saul, que se tornou rei? Mas depois, por conta de um pecado, que na verdade foi reincidido, ele perdeu o reinado. A gente precisa entender de uma forma muito clara que nós não nascemos para sermos derrotados pelo pecado. A gente nasceu para vencer.
Jesus foi à cruz para nos dar vitória contra o pecado, não simplesmente para ele vencer e a gente ficar sendo derrotado. Não, Jesus foi à cruz para nos dar vitória contra o pecado. E por isso que a gente tem que começar a entender por que eu não devo pecar. Porque vai ter disciplina, eu não quero ser disciplinado, porque o pecado vai me diminuir e eu sei quem eu sou aos olhos do meu Pai. Por isso que a gente tem que fugir da aparência do mal. Veja que coisa interessante. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 22 diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ei, aqui é a história de Adão e de Eva. Adão e Eva foram criados para viver no Éden, no paraíso, crescerem, dominarem tudo, se multiplicarem, viver a vida que realmente Deus tinha sonhado para a vida deles. E o que foi que aconteceu por causa do pecado? Foram expulsos, foram diminuídos. Olha o título de Adão até hoje: o homem pelo qual o pecado entrou no mundo. Fala a verdade, é esse título que eu e você queremos ter na nossa vida aqui na terra? Não. Eu quero que as pessoas olhem para mim e olhem para você e digam assim: vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus. Pensa numa pessoa que às vezes a pessoa não vai saber como falar isso, mas tem algumas que chegam, quando você chega perto delas, elas dizem assim: uau, que áurea, né? Você já entende, né? O que áurea é essa? Mas a verdade é isso. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e têm que nos ver na posição que nós somos, filhos e filhas de Deus. Porque eu não devo pecar. Terceiro lugar, porque o meu pecado me engana, fazendo-me acreditar que ganhei, quando na realidade eu perdi. Romanos 7,11 diz: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Lembra de Davi? Quando ele adulterou com Batseba, ele achava que estava ganhando. Quando ele mandou matar Urias, ele achava que estava ganhando. Mas a verdade é que em toda atitude errada de Davi, Davi estava perdendo algo. E lá na frente, quando Batseba vai ter o filho de Davi, ele morre. Lá na frente a gente vai encontrar várias outras consequências do erro de Davi. Coisas que ele perdeu, filhos que se rebelaram, outros que foram mortos. Sabe por quê? Escuta, você está pensando que quando você está errando, quando você está fazendo alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, ao que Deus quer para a sua vida, você está pensando que você está ganhando? Não está. Está pensando que você está ganhando quando você entra num motel e você está lá com aquela menina, com aquele rapaz, e ninguém sabe, mas Deus sabe. Às vezes você está traindo seu esposo, você está traindo sua esposa. Ou talvez você simplesmente não é casado, nenhum dos dois, e não estão esperando o casamento. Deixa eu te dizer uma coisa: você perde. Parece que naquele momento o prazer humano, físico, é algo que você vai ganhar demais. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você sabe que depois
que tudo acontece, você viu que você perdeu. Porque a presença de Deus não é mais aquela que você sentia. E é aí que você tem que voltar atrás, reconhecer o seu erro, deixá-lo, abandoná-lo, para poder alcançar a misericórdia de Deus. Escuta, se o diabo é um enganador, o que ele nos leva a fazer, que é o pecado, também é um engano. Lembra quando ele chega para Eva para falar coisas maravilhosas a respeito do que ela deveria fazer? Vai lá, come esse fruto. Você vai ser igual a Deus, porque isso e aquilo outro. Ela acreditou. Eu acho que todo mundo aqui, quando for tentado, é por isso que ler a Bíblia é algo fantástico. Porque quando você lê a Bíblia, você aprende a verdade. E quando o diabo tenta enganar, o que foi que Jesus fez, gente? Toda vez que o diabo tentava enganar Jesus, falando: olha, vem cá, transforma essas pedras em pão, ó, lança-te daqui, porque, automaticamente Jesus, sem perder tempo, cortava pela palavra. Fala para o seu irmão assim: vai ser mais fácil você vencer o pecado quando você conhece a verdade da Bíblia. Vamos refrasear, diz assim: vai ser mais fácil vencer o engano do pecado quando você conhece a verdade da palavra. Aí é diferente. Toda vez que o diabo vier com engano, você vem com a verdade. E a verdade sempre prevalece. Porque eu não devo pecar. Quarta razão, porque os supostos benefícios do meu pecado nunca superam as consequências da desobediência. Como é que é, pastor? Quando a gente está pecando, a gente tem supostos benefícios. Mas a verdade é que esses supostos benefícios nunca superam as consequências da desobediência. Provérbios 7, versículo 21 até o 23 diz: assim o seduziu com palavras suaves, o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Isso fala aqui da mulher prostituta, adúltera. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado. Ou como a ave que se apressa para o laço, não sabendo que está armado contra a sua vida. Lembra de Sansão? Diante de Dalila. Ali ele achava que havia muito benefício. Dalila era uma mulher bonita, atraente. Sansão amava Dalila. Mas ele já tinha tido uma experiência ruim lá atrás. Ele não aprendeu a lição. Para ele, o benefício era ter uma mulher. Mas não sabia ele que esse benefício jamais iria superar as consequências que ele iria viver quando o seu cabelo foi cortado. Consequentemente, ele perdeu a força. Seus olhos foram furados. Ele foi humilhado. E o seu fim foi trágico. Porque por mais que ele tenha matado mais gente quando ele morreu do que em vida, ele acabou a sua história ali naquele lugar. Você acha que Deus quer que a gente acabe a nossa história dessa forma? Com certeza não.
E é por essa razão que a gente precisa entender isso. Não olha para os supostos benefícios. Eu fico imaginando José quando foi tentado. Tinha benefício humano, carnal? Claro que tinha. Escuta, nunca diga que o pecado não é uma coisa boa para a sua carne. Porque para a carne é. Por quê? Porque a carne se alimenta do pecado. Prazer que você sente. Mas deixa eu te dizer, todos esses benefícios, eles ficam para baixo quando você começa a viver as consequências do seu erro. E elas podem ser trágicas demais. E não é isso que Deus quer para a gente não, gente. Filhos, escuta, não é isso. Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus preparou o céu, não preparou o inferno. Eu falei isso no domingo passado. Ei! Mas o problema é que a gente fica tão de olho nos benefícios que se esquece das consequências. Por isso que eu fico pensando, José focou não nos benefícios, mas nas consequências. Mulher de Potifar, bonita, cheirosa, ficava chamando ele, Jojo, vem Jojo. E ele era jovem, ele era homem, mas ele entendeu. Vê que coisa linda. Ele diz assim: eu não vou pecar contra o meu Senhor. Ele sabia que a consequência, filhos, primeiro é contra Deus, a presença de Deus. Ele não queria perder isso, e por isso que ele simplesmente correu. Entenda, os benefícios, eles não vão conseguir superar as consequências. Por isso que a gente tem que fugir do pecado. Porque eu não devo pecar? Porque o pecado é um prazer momentâneo em troca de uma perda eterna. Prazer momentâneo, perda eterna. Lucas 12, versículos 20 e 21 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu tenho aprendido que é melhor perder algo agora do que perder tudo depois. Se tua mão te faz pecar, corta. É melhor você entrar no céu sem uma mão do que você entrar no inferno com tudo e tudo acabar lá. Eu quero que eu e você entendamos que o pecado é uma ilusão. Gênesis 3, a partir do versículo 1 diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A verdade é que o pecado nos leva a ver, enxergar o que na verdade não existe. É simplesmente algo utópico, uma ilusão, uma miragem que o diabo bota assim na nossa frente para a gente acreditar. O prazer momentâneo, mas a perda é eterna. Sabe quando a Bíblia mostra que toda alma que pecar, essa morrerá?
Não é simplesmente o fato de pecar em si. A Bíblia quer mostrar aquele que vive no pecado. Ele vai passar a ter prazeres momentâneos, mas infelizmente vai viver uma perda eterna. E Deus, mais uma vez, eu quero que você entenda, não nos criou para nos perdermos. Ele nos criou para que eu e você pudéssemos ser achados por Jesus. Você lembra que Adão e Eva estavam perdidos, escondidos, e Deus vai ao Éden para mostrar para eles que Deus não tinha desistido deles. Quando eles fazem uma roupa de folhas e Deus muda e troca e dá uma roupa de um animal, de um cordeiro, é porque Deus estava dizendo assim: o meu filho vai descer para encontrar vocês, para mudar a história de vocês e fazer com que aquilo que parece que foi perdido seja novamente encontrado. Escuta, não vale a pena viver no pecado. É por isso que a gente tem que lutar. Por que eu não devo pecar? Porque o pecado só faz nos envergonhar e acabar com a nossa reputação. É verdade ou não é? Gênesis 3, 7 até o 10 diz: então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Uau, filhos, todos os dias Deus se encontrava com eles. Todos os dias havia intimidade. E de repente, por causa do pecado, veio a vergonha. Por causa do pecado, a reputação de Adão e de Eva simplesmente caiu. Eu e você, com certeza, quando a gente em algum momento pecou contra Deus, qual foi o primeiro sentimento que veio do nosso coração? Vergonha. Tem muita gente que quando peca e não confessa, porque essa é a diferença, a confissão. Muita gente que quando peca e não confessa, deixa de vir para a igreja. Ele diz assim: estou envergonhado, estou envergonhada, não vai mais para a célula, não quer ser mais discipulado. Começa a evitar as pessoas. Eu me lembro que uma quarta-feira, faz pouco tempo, eu saí daqui e um irmão tem um restaurante e ele pediu para eu ir lá para provar. É um restaurante que tem camarão. Inclusive qualquer irmão que tiver restaurante aqui na Igreja do Amor e que quiser convidar o pastor Arthur para ver se a culinária é boa ou não, eu estou à disposição, tá? Somente nas quartas, porque depois que eu prego eu fico com muita fome. E eu fui lá. Mas o mais interessante é que quando eu cheguei lá, eu encontrei uma pessoa, na verdade duas, que eram daqui. Eles estavam sentados, bebendo. E automaticamente, quando eu os vi, na hora eu já corri para eles. E aí ele levantou e deu um abraço nele. Eu disse: eu já disse que te amo hoje. Eu te amo, vice. Eu não vou desistir de você, não. Interessante que a gente estava marcando para um outro dia, para eu ir lá. E acabou que eu fui na quarta. E aí a menina que estava do lado dele,
abracei ela. Aí daqui a pouco os dois já começaram a chorar. Mas eu sei que lá dentro do coração deles havia vergonha. Eu sei que lá dentro do coração deles, se tinha uma oração que eles podiam fazer naquele momento, era assim: Deus, tira o pastor Arthur daqui em nome de Jesus. Deus, eu posso encontrar qualquer pessoa aqui hoje, menos o pastor Arthur. Mas sabe por quê? O pecado nos envergonha. Fala a verdade, quem é que gosta de ficar envergonhado? Ninguém, gente. Quem é que gosta de estar andando na rua, de repente cai, aquela caída que vai para a internet na hora, sabe? Que você se acaba todinho e de repente você se levanta como uma Gisele Bündchen. Sem olhar para ninguém, envergonhado, todo arranhado, mas achando que é o modelo, a modelo. Ninguém gosta de ser envergonhado. Ninguém gosta de pagar mico. Eu já paguei tanto mico na minha vida. Esses dias eu fui pregar na igreja de um pastor, gente. Oh, meu Deus, me perdoa. Um apóstolo. E eu preguei, foi uma bênção. Deus fez algo lindo. Muita gente se converteu. E aí de repente, né, depois que eu fiz o apelo, eu chamei: apóstolo, por favor, vem aqui à frente. E eu sabia quem era um apóstolo. De repente eu chamo: é o senhor mesmo, pode vir, pode vir. E esse homem veio para cá, para o púlpito, e eu disse aqui: filhos, esse aqui é o seu pastor. Estão rindo porque não foi com vocês. E aí na hora, o apóstolo verdadeiro disse: sou eu, pastor. Eu disse: e o que tu está fazendo aqui, rapaz? O mais engraçado que o apóstolo verdadeiro disse assim: não, ele é meu amigo, é apóstolo também. Eu disse: glória a Deus, então vem os dois. Toca aí, filho, toca aí. Pense que eu fiquei envergonhado. Eita, eu só não fiquei mais envergonhado porque, glória a Deus, teve gente salva, aleluia. Mas fala a verdade, quem gosta de ser envergonhado pelo pecado? A gente não nasceu para ser envergonhado. A gente nasceu para ser o orgulho do nosso Pai. Porque quando Deus falou para Jesus: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Quando Deus falou para o diabo: está vendo o meu servo Jó? Olha ele aqui, ó. É íntegro, é justo. Ei. E o pecado só faz nos envergonhar. E em último lugar, porque eu não devo pecar? Porque eu prometi a Deus que Ele seria o Senhor da minha vida. O pecado não nos domina. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, e Jesus se torna o Senhor da nossa vida. Olha o que Gálatas 2,19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ei, nessa guerra do pecado contra mim e contra você, quem vai ganhar somos nós.
Por quê, pastor? O senhor pode declarar com toda a certeza do seu coração: porque Jesus já ganhou na cruz. Se a gente diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, se Jesus venceu na cruz, eu também vou vencer. E aí como é que a gente vence aqui na terra, pastor? Imitando Jesus, vivendo como Ele viveu, ouvindo sua voz, sendo guiado por Ele. É dessa maneira, alimentando o nosso espírito, que quando começa a luta da carne contra o espírito, a nossa carne vai ser derrotada, porque maior é quem está aqui em nós do que aquele que está no mundo. Porque eu não vou querer pecar? Porque o pecado traz a disciplina de Deus para a minha vida, porque o pecado sempre me torna menor do que eu poderia ser, porque o pecado me engana, fazendo-me acreditar que ganhei, quando na realidade eu perdi, porque os supostos benefícios do meu pecado nunca superam as consequências da desobediência. Porque o pecado é um prazer momentâneo em troca de uma perda terrena. Porque o pecado só faz nos envergonhar e acabar com a nossa reputação. Mas principalmente porque eu prometi a Deus que Ele seria o Senhor da minha vida. Eu quero que os vitoriosos contra o pecado, aqueles que são vencedores contra o pecado, fiquem de pé em nome de Jesus. Fica de pé no nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos para o alto. Que o Senhor possa avivar o seu coração nessa noite. Que Ele possa queimar o seu coração nessa noite. Para que você continue amando a Deus, para que você continue honrando a Deus, para que você continue vencendo o pecado e mostrando que você não mais é escravo dele. Aviva o nosso coração, Senhor, nessa noite.